Boa noite, amigos, amigas, Casa Melhor. Estamos muito importante para falar sobre ensinamentos de Jesus. O tema de hoje, muito pertinente ao momento, é a família na visão espírita. É claro que muitas pessoas, né, vocês que estão internautas nesse momento, já estão, vamos dizer assim, saturados de ouvir, de repente, as mesmas coisas sobre família, sobre religião, mas é fundamental que nós estejamos sempre voltados para essa temática, que é muito atual e sempre será família. E eu começaria, para todos os amigos que aqui estão, e amigas, internautas, por esse imenso e lindo país e planeta Terra, com uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 775, né? Que começa, que diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? A resposta dos espíritos é categórica: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento imenso, grandioso do egoísmo. Se não houvesse a família, os laços familiares, nós teríamos, de repente, esse egoísmo que a gente tanto sabe que existe, tanto fala no dia a dia, triplicado, multiplicado não sei por quantas vezes, porque a resposta é simples: uma recrudescência do egoísmo, um crescimento imenso. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, cita que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Vejam bem, nós estamos vivenciando um momento muito grandioso de uma prova, dentre as provas que temos, principalmente porque nos últimos 20, vamos dizer assim, para não ser muito duro, nos últimos 20 anos, nós vimos notando que a família vem se desgastando perante a sociedade. Há uma sensação de que um grupo muito grande tenta destruir essa beleza que é família. E sem ela, é isso que já ouvimos: o egoísmo se transformaria num monstro maior, e daí nós seríamos devorados. Mas é de se notar que nesses últimos 20 anos para cá, há um desrespeito muito grande aos integrantes da família, aos pontos principais que a família precisa para ser forte. Não só de uma forma, vamos dizer assim, social, excetuando a religião, mas em todo sentido, na segurança, na educação, na saúde. Todos esses setores influenciam a família. E é através deles que as famílias vêm sendo desgastadas. Daí as doenças imensas que geram tristezas para todos nós, as depressões, as tentativas de largar a vida
pelo meio do caminho, os desrespeitos aos integrantes familiares, dos vínculos firmados, as responsabilidades, todas deixadas para trás. Então, daí a Joana falar que há um enfraquecimento mesmo. E ainda bem, por incrível que pareça, muitos vão achar estranho, mas ainda bem que nós estamos vivenciando um momento que nós mesmos ajudamos a criar. Porque as doenças, elas só existem porque o ser humano vota para que elas estejam surgindo. E se não tomarmos cuidado, vamos ter coisas piores do que essa atual. Não é a primeira vez que a sociedade passa por tristezas imensas, mas cada vez mais elas serão duras, porque não diz Jesus que a quem mais sabe, mais será cobrado? Exatamente. Nós hoje, os homens da Terra, encarnados e desencarnados, já estamos vivenciando muita sabedoria dentro de nós, muitas riquezas que nós trouxemos de outros momentos e outras reencarnações, através de religiões que frequentamos. Então, todos conhecemos Jesus, o Cristo de Deus, conhecemos a família de Jesus, que eu sempre digo que é a única que pode receber o título de família real, Maria, Nazaré e José, porque os outros demais de realeza não têm nada, a não ser material. Então, todos nós já conhecemos, nossos pais nos levaram para aprender sobre Jesus, sobre Deus. Então, hoje, nós já temos muitos ensinamentos para não deixarmos para trás que certas coisas nos visitem. Então, a cobrança é maior. Daí veio essa cobrança, que é uma prova muito grande, que fez com que nós nos voltássemos para dentro de nossos lares. Muitos de nós nem sabíamos mais o timbre de voz dos integrantes da família, e vivemos uma correria muito grande para lá e para cá, em busca do trabalho, que é tudo que de bom que existe, que Deus nos deu, o trabalho, mas em excesso, em função de ganhos financeiros, de poderes, vira doença. E, de repente, era isso que estava acontecendo. É um entra e sai incrível dentro de casa, ninguém ouve ninguém, ninguém olha para ninguém. E daí foi um passo para nós mexermos com a natureza, que é uma família também, a natureza, a ponto de tocar em pontos sensíveis do planeta e daí liberarmos doenças. É assim que elas surgem. Os vírus, eles têm um papel fundamental na vida do planeta, na vida da natureza, e nós somos a natureza. Mas nós não temos o direito de usufruir de coisas que não pertencem a nós no nosso quadro normal. Por exemplo, a alimentação. A alimentação normal, todo mundo sabe como que ela deve ser feita. Os legumes, as frutas, os animais permitidos à nossa mesa. Aí vem a pergunta, por que buscar iguarias em bichinhos, animaizinhos, que servem para a natureza, para outros seres vivenciar a alimentação, e daí o homem, em busca de iguarias, foi buscar a pandemia. Então não pode reclamar de jeito nenhum das tristezas que estamos sofrendo. Mas aí vem um lado bom. A família voltou a se encontrar, mesmo que obrigatoriamente, presa nos lares. Nós fomos presos numa cadeia docemente pela pandemia, que nos deu a chance de descobrir nossos pais, nossos filhos, nossos genros, nossas noras, nossos e nossos. Não é? Então, Deus, nosso Pai, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos,
os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Ou seja, Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição do vício. Isso que significa que quanto mais nós formos fortes espiritualmente e colocarmos esse núcleo maravilhoso que chama família para exercer seu papel normal, nós vamos combater os vícios, os laços de afetividade vão estarem mais fortalecidos, que vamos poder ouvir uns aos outros, olhar dentro dos olhos, nos tocarmos. E esse abraço que a gente tanto corre atrás hoje, lá fora, na casa espírita, nos restaurantes, nas ruas, nós podemos primeiro vivenciar dentro de casa. Porque há quanto tempo as pessoas não abraçam de verdade dentro de seus lares? Muito rapidamente, mal acontece isso no aniversário, e hoje até no aniversário está difícil de abraçar todo mundo. Que a tentativa de tirar tantas selfies, tanta fotografia, tantos momentos, esquece até que existe o abraço, o aperto de mão verdadeiro. Então, como nós fomos reduzidos a um grupo menor, cada um nos seus lares, foi dado a chance de treinar esses abraços, esses olhares, e, ao mesmo tempo, buscar Deus dentro de nós, que Deus está dentro de nós. Jesus, a centelha divina, a centelha do Cristo está dentro de nós. E, de repente, estamos tendo a chance de desenvolver mais os nossos sentimentos, estudar melhor a característica dos temas, dos assuntos, estudar melhor uns aos outros. Há um enriquecimento muito grande nas mídias, para quem procura mídia para coisas boas, não para coisas más. Então, às vezes, o homem, por desconhecer a finalidade da instituição família, faz com que grande parcela da humanidade duvide de sua importância. Aí acaba desprezando sua estrutura, desvaloriza os laços consanguíneo e afetivo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Allan Kardec deixa lá sobre família o seguinte texto: há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, ou seja, as espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações das almas, ou seja, as reencarnações. E, abrindo um parêntese, gente, a reencarnação é como um perdão que Deus nos dá. Por incrível que pareça, Deus não perdoa o que nós fazemos de errado, porque ele não se ofende, ele é o amor. Mas, se quisermos vivenciar um perdão divino, através da reencarnação, pode ser visto dessa forma. As reencarnações são vários perdões, que cada vez que aqui chegamos, trazemos uma planilha mais estruturada, mais vivenciada, e já apreendemos mais detalhes que nas outras passadas nós deixamos escorregar por entre os dedos. Então, não é para pagar dívida, não é para quitar dívida, é para restabelecer o equilíbrio que foi perdido em vários momentos, em várias situações. Então, a reencarnação é como se fosse esse perdão. Olha, Deus fala com a gente assim: vai lá de novo, refaça a lição, uma vestimenta melhor, e cada vez que nós chegamos aqui, a vestimenta fica melhor, o nosso corpo físico ele vem mais aprimorado, com a vestimenta melhor. Por mais que você
vai cair numa condição difícil, num lugar onde você vai morar, onde vai nascer, não tem problema, que nós estaremos, através dos benfeitores ou benfeitoras, juntos de vocês, de você que está vindo, da família que está te recebendo, que já foi combinado anteriormente. Então, esse é o perdão. Que maravilha. E continuando o que Kardec fala, ele diz que as segundas, ou seja, os laços corporais, são mais frágeis. Frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Ele quer dizer que a parte da família corporal, muitas das vezes ela é muito passageira. Você recebe um integrante na família que às vezes foi desvirtuado no momento por nós em outra reencarnação, ou às vezes recebe um precisa de um aprendizado onde aquela família tem uma riqueza muito grande. Então, ele esse integrante passa por nossa família muito rapidamente durante X anos, independente da quantidade de tempo, e quando desencarna, ele volta para o seio do grupo dele principal. Então, não dura muito, né? É claro que esse ser que visita pode ser um componente para o bem ou para o lado errado. Depende da situação. De qualquer forma, vai se perdendo. Quando ele vem e acaba sendo agredido ou é o agressor, a tendência é que ele continue mais um tempo no grupo, que ele não, porque a reencarnação nunca te dá a oportunidade de ser mal, de estar mal. Dá sempre a oportunidade de você vivenciar o bem, refazer as pegadas anteriores. Então ele continua dizendo que foi o que Jesus quis tornar compreensível quando disse aos discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, assim, é muito grande isso e comprova mais fortemente o que nós já estamos falando. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 14, ele reforça que os laços de sangue não estabelece necessariamente os laços entre os espíritos, já confirmando o que nós falamos. Os espíritos que se encarnam na mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer que sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. É aqui quem está falando. Então, assim, a família espiritual, a tendência é que ela firme essa simpatia cada vez mais, porque ela transcende a Terra. Nós desencarnamos, nos encontramos no plano espiritual, e essa família continua junta, como diz lá no Nosso Lar, né? Quando o Lísias mostra para André Luiz, aquela família já é uma família, é assim, já com laços espirituais fortalecidos. É claro, gente, que a outra que gera um pouco de antipatia ou mais de quitação de débitos, não quer dizer que esse ser que não tem muita simpatia, um dia não vá ser do grupo familiar. Pode ser, desde que ele desenvolva a vontade de transitar no bem e os outros que o recebem também. Então, no futuro, a intenção de Deus é que sejamos famílias espirituais, com menos contato com a matéria. Então, daí a gente tem que crescer cada vez mais. Então, a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância,
resignação, exercitar o perdão, para desenvolver rapidamente. Vejam bem, atualmente, nós temos isso com uma força impressionante. Nós vemos na mídia preocupação com, com etnias, com homofobia, em todos os seus aspectos. E por mais que todo mundo diga que não existe, ou que não sente, ou que não pensa dessa forma, quando é pego no contrapé, a atitude clareia. E aí nós vemos com tristeza que as pessoas não respeitam a diferença do outro. Gente, todos os temas da vida dentro da família precisa ser conversado e discutido. A única coisa que nós não podemos fazer, mesmo dentro do grupo familiar, é criticar o gosto e a escolha de um integrante ou outro. Se discute tudo, não existe aquela teoria que muita gente coloca aí na mídia, que não se discute religião, não se discute ciência política, não se discute escolha, futebol, por exemplo. Isso é uma inverdade. A filosofia prova que isso é mentira, que tudo precisa ser discutido, porque discussão é conversa para se chegar a um ponto comum. E a família precisa disso intensamente. Agora, não pode se discutir o que escolhemos. Se uma pessoa gosta de vermelho e o outro gosta de azul, a escolha são semelhantes. O amor que um tem pelo azul é igual ao que o outro tem pelo vermelho, e assim por diante. Eu estou citando duas coisas para a gente não entrar em debates vazios. Escolhas precisam ser respeitadas. Nós já crescemos o bastante para entendermos que isso é uma realidade. Criticar o outro porque ele tem uma maneira diferente de ser é não respeitar o próximo, é não contribuir para o mandamento, os 2 mandamentos que Jesus trouxe. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, se eu agrido o próximo, eu não amo a mim mesmo. Isso é muito fácil de perceber, não é? Então, vendo aqui que Joana também escreve nesse livro, diz assim: atualmente, com uma estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamento, de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco nas 4 paredes do lar. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família. E quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas pela revolta. Gente, é uma coleção imensa de coisas para a gente repensar no dia a dia. E esse é um momento grandioso para isso. Veja o que Joana fala. Dependência química, isso é muito constante atualmente. Sempre existiu? Sempre existiu. O problema é que, com a evolução, foram criadas mais situações, com mais rigor no perigo. Violência nem se fala. Enquanto o homem achar que basta eliminar o próximo, que ele tem um caminho livre, infelizmente, através da violência, nós não vamos chegar de jeito nenhum ao caminho do bem. E não adianta evocar a Deus, não adianta chamar Jesus e, em nome deles, construírem tristezas. Porque isso sempre aconteceu no passado. As religiões do passado
Já fizeram isso centenas de vezes, milhares de vezes. Benzimento de armas, de pessoas que iam executar o próximo. E daí? Isso são inimigos do Cristo. Quem faz dessa forma, quem age dessa forma, é inimigo de Jesus. Estão indo de encontro às leis divinas. E quem vai de encontro às leis divinas só tem caminho de sofrimento. O que não adianta, vai ter que resgatar. Se não for aqui na nossa maravilhosa terra, já que estamos passando para um dia a terra vir a ser regenerada, será num planeta vizinho aqui, que tem a mesma característica da terra, que está indo para prova e expiação. Lembrando que cada planeta tem um tipo de prova e expiação. As características são diferentes e cada um de nós será classificado para esse tipo de situação. Então, aqueles que usam da violência contra as mulheres, aqueles que usam da violência contra crianças, aqueles que usam da violência contra o erário público, aqueles que usam da violência contra a natureza, cada um vai ter uma casinha para morar, ou seja, um novo planeta de prova e expiação, juntando-se aos que estavam lá, que nasceram lá naquele planeta, porque todo planeta nascendo. Cada um recebe um pouco como base. Nós recebemos aqui, quando a Terra foi criada, os amarelos e os negros. E os outros vieram depois, já através de quitação de débitos, né? Os que vieram de Capela. Agora está acontecendo a mesma coisa na Terra. Desde que Jesus pisou fisicamente o solo da Terra, que começou a regeneração. Muitos espíritos, a partir dali, já estão seguindo outro caminho. Nem voltaram à Terra. E outros estão tendo as últimas chances agora. Nós estamos vendo aí certas coisas acontecendo. São seres que estavam presos, que foram liberados agora para receber a última chance. Vamos estar isentos de sermos um deles. Vamos nos regenerar, porque a regeneração é particular. Se eu me regenerar, eu vou ter um convite para ficar na Terra regenerado. Se não, eu vou repetir o ano. Eu não quero repetir o ano, não sei vocês. Acredito que não. Não é? Então, Herculano Pires, José Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, aí falando principalmente para nós espíritas, diz que a educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. Falta de compreensão da doutrina faz com que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. As pessoas se esquecem de que seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dado. Vejam aqui que está falando de educação. Nós cuidamos da educação na família, de uma forma geral, quando falamos no respeito aos mais velhos, no respeito entre nós mesmos, que devemos respeitar as crianças, os jovens, os adultos e todos eles entre si. Falando da educação escolar, que é necessário, que a cultura é que alavanca o progresso da família, além do órbito que vivemos, mas a educação espiritual, ela engloba tudo isso. Então, os espíritas, por exemplo, como nossos irmãos fazem nos outros segmentos, como nós fazíamos, como lá estavam, precisam pegar na mão dos filhos, até onde for possível, nas idades tenras, e levar para envolvê-lo no conhecimento do Evangelho. Lembrando, pessoal, amigos queridos, amigas queridas, que o Evangelho que é Jesus, o Rei, no bom sentido, Deus, mandou a boa nova. A boa nova é Jesus, não é um conjunto de ensinamentos, não.
porque Jesus traz dentro de si o conjunto de ensinamento e, de repente, ele chega aqui há 2025 anos, 26 por aí, se for corrigir mais ou menos o calendário, que houve um erro no passado, nós estaríamos hoje em 2026, por aí. Mas vamos esquecer isso. Então, há 2000 e alguma coisa anos, Jesus tocou o solo e trouxe um livro aberto que foi, vamos dizer assim, resumido nos evangelhos sinóticos que a igreja adotou, Marcos, Mateus, João e Lucas. E os agregados, Carta dos Apóstolos e as epístolas. Sim, mas, na verdade, a Boa Nova é Jesus mesmo. Então, ele chega e, em 3 anos, demonstra para a humanidade tudo o que era possível ser feito para ser e para sermos felizes. Muitos, lá naquele momento, ouviram e seguiram. Eram melhores que nós? Não, mas perceberam a grandeza. Outros, ou a grande maioria, fecharam os ouvidos e os olhos e preferiram a matéria, as riquezas, as coisas passageiras. Daí, hoje, chegarmos desesperadamente, cada um no seu núcleo religioso, buscar fervorosamente a divindade. Então, nós já sabemos que o Salvador prometido já chegou. Nós, espíritas, já sabemos. Estamos esperando o quê para segui-lo? Porque tem que ser verdadeiro, tem que sentir no coração. Não é só acreditar nem crer, é sentir. Sabe, aquele momento que você pega um texto, olha para ele, mas não vê só o texto, vê a profundidade e faz com que ele entre em seu coração e passe para as atitudes. Então, por isso que ele fala que é dever dos pais iniciar os filhos. É para quando eles chegarem na pré-adolescência, já ter uma raiz fortalecida nessa terra fértil do bem. E daí, essa orientação espiritual vai se introduzir na adolescência. Adolescência que todos nós já passamos, e muitos estão passando agora, e outros vão passar, que é o momento em que o mundo espiritual tira um pouco o pé do freio, deixa-nos ficar mais livres. Porque se houve todo esse conjunto na educação, em todos os sentidos, esse alicerce foi fortalecido, significa que o jovem vai saber o que vai escolher. Mesmo quando ele entrar em dúvida, ele vai acertar mais do que errar. Ele não vai abandonar Deus, ele não vai abandonar o trabalho, ele não vai abandonar a família, ele não vai abandonar a si mesmo, porque ele tem base. Então, independente do segmento, é preciso que tenha essa base fortalecida. E nós aqui, os espíritas, não temos desculpa, porque o Consolador Prometido, que é um conjunto de ensinamentos, que nós chamamos de doutrina espírita, traz todas as receitas necessárias que já estavam no Evangelho de Jesus, vivenciado por ele, que não deixou escapar nenhum nada. Tem nada que a Terra possa inventar de sentimento, ou de dores, ou de seja o que for, que não está previsto nos ensinamentos de Jesus. É só saber olhar, só saber ler, só saber perceber. Então, ele continua, né, na pedagogia espírita, e quando Pires continua também dizendo assim, é preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem, como diz Kardec, com a roupagem da inocência, para voltarem à Terra e iniciarem uma vida nova. Os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de que necessitam.
Os pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha, de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem o rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo e deixam de iniciá-los no espiritismo, estão faltando com os seus deveres mais graves. Olha quando ele fala assim, ó, que eles vêm com a roupagem da inocência, que olha a grandeza do amor de Deus. Nos deu, todas as vezes que nós reencarnamos, nós passamos pelas todas as fases iniciais, como se fosse simples, sabe o simples ignorante da primeira encarnação, que era não saber sobre o bem e o mal? Ele repete isso em cada renascimento. É um simples ignorante porque não tem ainda consciência do que está fazendo. Está ali, nenenzinho, lindíssimo, que todos são, independente de quem seja e de onde venham. Aquela roupa da inocência dá essa sensação de simples e ignorante. Então vai aprender com a mamãe, principalmente ela, que já está com ele desde a concepção, ali atrelado um ao outro, vai aprender e reaprender a se alimentar, a se higienizar, a se vestir, a falar, a andar. Então é como se tudo fosse do zero. Esse é o amor de Deus, cada vez mais presente, que a gente às vezes não compreende. Então, se é assim, e nós já sabemos como espírito que existe passado, o que nós vamos pagar para ver, para depois tentar consertar? Não, a gente tem que consertar o que de repente saiu, escapou de detalhes, mas a base a gente não pode deixar desconstruir, porque nós já sabemos que ela existe, né? De alguma forma. Então, a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social imensa. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. Então, quando o Herculano fala naquele texto de não vou forçar o filho a tomar uma decisão, você não é forçar, é orientar. É para quando ele chegar a ser esse homem que foi citado aqui, com grande fama, ótimos executivos, executivas, advogadas, senadoras, senadores, administradoras, gente, até o varredor de rua, até a pessoa no ambiente reclassificando, melhorando as condições do solo, todos têm importância. Então, ninguém está tolhendo escolha, mas está ajudando através da liberdade, que essa escolha seja bem feita. Então, é preciso ter a base, que é para não desvirtuar, porque nós podemos perder alguém do grupo familiar por negligência nas atitudes de dizer um não na hora certa e um sim na hora certa. Porque os dois lados precisam de uma resposta. Por que sim e por que não? Isso é muito importante. Então, o lar é a escola que Deus criou para que pudesse aprender a convivência fraterna. Amar de diferentes formas. Amar como pais, como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogros, sogras, genro, nora, madrasta, padrasto. Vejam bem, são vários posicionamentos dentro de um grupo familiar que às vezes a pessoa fala, genro não é família.
sim, para Deus, para Jesus, para o conjunto de ensinamentos do bem, todos são do grupo familiar, cada um com incumbência naquele momento. Então, a pessoa tem que exercitar o amor através da incumbência que ele recebeu dentro do grupo familiar. Então, se houver um fracasso na tarefa dessa reeducação do espírito, quem vai sofrer a consequência é a sociedade, porque ela será abalada e vai mergulhar no caos. Era isso que estava acontecendo, gente. Há um tempo que não vai muito longe, foi preciso nós levarmos um puxão de orelha através de uma pandemia. Ou seja, nós mesmo fomos os causadores do puxão de orelha, porque Deus não castiga, Deus não recompensa nem pune. Nós somos autônomos, nós recebemos livre-arbítrio, nós escolhemos. O que temos são escolhas nossas. Ou temos por livre vontade, ou por imposição, que significa o quê? Tudo que eu faço agora, meu comportamento atual, está ditando o que eu vou receber no futuro. Quando eu voltar para o mundo espiritual, quando nós voltarmos, nosso, nossa bagagem será olhada para um lado do bem e para o lado do bem que deixamos de fazer. A partir dali, já estamos reconstruindo a nossa volta. Então, quando renascermos, já teremos um plano para a volta, em função daquilo que foi feito no presente. Então, precisamos vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes. O pensamento, ele é uma usina de força, é ele que cria tudo. Tudo que nós fazemos foi pensado. Mesmo quando a gente acha que não foi pensado, aqueles décimos de segundo foram pensados. Então, nós executamos o que nós pensamos. Então, temos que ter cuidado com esse pensamento, que é para não perdermos a oportunidade de plasmar no ambiente o futuro nosso. Que eu penso exaustivamente, ele é plasmado no futuro. É como se fosse assim, eu estou preparando o futuro lá no mundo espiritual, para quando eu retornar. Mas quando eu estiver lá, eu estou preparando o futuro para quando eu voltar. E como que isso vai acontecer? Vai somar tudo que eu já tenho, até aquela última passagem, e daí vai dizer assim, como eu serei no mundo espiritual quando eu desencarnar? O que me espera? Quais são os amigos? Qual é o tipo de ambiente que eu vou viver? Qual é o tipo de colônia que vai me aceitar? Qual é o tipo de ajuda que eu vou ter? Quem vai me receber? Amigos, inclusive familiares queridos, ou os cobradores, por eu ter deixado em aberto uma série de situações que não precisavam? Por eu não ter ouvido meu pai, meus pais, meus tios, os amigos verdadeiros que existem, que vão um dia se tornar do grupo familiar também. Então, tem que ter esse cuidado, porque é um cuidado especial. Herculano continua dizendo assim, ó, descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhes a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Os pais que temem da educação espírita às crianças não têm nenhuma noção exata do espiritismo. E por isso mesmo não confiam no valor da doutrina que exposa. Então, é aquilo que está falando, fé raciocinada, certeza que escolhemos o caminho correto, porque esse é o único caminho, o caminho do bem. E o Espiritismo mostra o caminho do bem, em toda a sua grandeza, porque ele traduz as dúvidas que foram deixadas há 2000 anos, quando Jesus colocou por parábolas, porque era assim que era entendido, e hoje ele promete, pede ao Pai o Consolador prometido, vem o Consolador prometido explicando todos os detalhes, para todas as idades, sem exceção, para todos os níveis sociais. E nós estamos esperando o quê para fazer dos nossos filhos grandes homens?
E para sermos um dia, quando voltarmos no colo de muitos deles, grandes homens. Aqui eu estou englobando homens como raça humana, homens, né, da terra, mulheres, é para a gente não dizer que todos os homens, homens e mulheres. Então, assim, é preciso não ter medo e é preciso confiar de que essa é a realidade. Então, o lar, né, é a escola que Deus criou mesmo, para nós vencermos. Então, e a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro. Está repetindo isso de propósito, para que a pessoa, para que a gente não nos esqueçamos de forma alguma que nós não estamos abandonados. Então, a pergunta 383 do Livro dos Espíritos diz assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe, que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, sempre vai voltar nos pais, dos mais com mais vivência, os avós, que hoje são muito presentes na educação na família. Então, vamos fortalecer essa parte, não vamos nos perder. E, como diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e nos céus. Vejam bem, na Terra, física, encarnado, e nos céus, que ele fala aqui, no plano espiritual. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo que nos revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama, a impelir-nos para a elevação. E isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam, estimam e se consagram ao nosso bem. Então, nesse exato momento, nós temos nossos amores que desencarnaram, pais, tios, irmãos, podemos juntar os amigos. Então, tem um grupo lá e um grupo aqui. O grupo de lá torce para o que estão aqui e choram que eles voltem rápido. E os daqui torcem para os de lá voltem rápido para cá também, para que essa associação, esse amor intenso possa ser cada vez sublimado, possa ser mais cada vez fortalecido. Então, gente, não vamos deixar que esse momento nos tirem a fé, nos tirem a vontade de sermos bons, lembrando sempre que é verdade que existe mais pessoas fazendo bem na Terra, tanto na parte espiritual como na parte dos encarnados, do que fazendo o erro, cometendo o erro que a gente chama de o mal. O mal é um momento passageiro, por isso que ele mesmo cobra dele e acaba fazendo com que o cansaço de fazer o mal se volte para o bem. O bem não precisa e nunca entrou em confronto com o mal, porque o bem é a única estrada criada para o nosso crescimento. A outra fomos nós que na tentativa de ludibriar a autoridade máxima, erramos nas escolhas, no livre-arbítrio. Lembra da alegoria da maçã e da serpente? A serpente é a sabedoria. E na hora, nós usufruímos do livre-arbítrio, que é a maçã, e a partir dali começa a escolha. Você escolhe o caminho da direita ou da esquerda? Cada um optou. Muitos começaram pela direita, ou seja, o caminho único que é do bem, e os outros criaram o caminho da esquerda. Daí a dificuldade e o tempo
que vai passando, e parece que é uma eternidade que a maldade não passa. A maldade passa, sim. Na verdade, quem não passa é o bem está. E todo mundo tem a centelha do bem no coração. Vamos, a partir desse momento, todos nós, fazermos um pacto conosco. Ou seja, vamos fazer mais o bem? Vamos ser mais família? Vamos perdoar aqueles que são nossos opostos, mesmo no nosso grupo familiar? Vamos entender que às vezes estão um pouco mais doentes do que nós, e que Jesus é o médico das almas. E sendo assim, ele nos traz o conforto? Pois é. Então, nesse momento, para que tudo fique melhor, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por ele ser nosso irmão, agradecendo por ele ser nosso guia e protetor maior, por ele nos trazer o conforto de que é o nosso pastor que nos guia definitivamente para o bem, para o amor maior. Um dia todos seremos espíritos divinos celestes, porque somos divinos ainda em prova e expiação, mas seremos celestes quando o amor é completo, quando tudo só vibra no amor. Agradecer, gente, por tudo que já recebemos, sempre, desde a primeira encarnação até a atual. Agradecer pela família, agradecer pela terra que nos recebeu, onde nós nascemos, onde nós desenvolvemos nossas profissões. Agradecer por esse planeta tão lindo que nos ama, que às vezes esquecemos. Agradecer pela riqueza que nós estamos recebendo de vivenciar o Evangelho, porque é um grande momento, por a riqueza que nós já conquistamos através das caminhadas, que possamos usar toda essa riqueza espiritual que nós já temos para disseminar a luz, afastar as sombras, carinhosamente, através do esclarecimento, do envolvimento, da prece, da oração, para que depois que terminar essa parte que estamos vivenciando hoje, possamos voltar a nos abraçar, a nos afagar, apertar as mãos, a reforçar os olhares no bem e disseminar sempre o amor. Que todos possam ficar com Jesus nas próximas horas que termina esse dia, no desdobramento, fazendo trabalho no bem ou se instruindo, e que cada dia que nascer possamos ser melhores, pois temos tudo para vencer, porque Ele está conosco desde o início dos tempos e irá até os finais dos tempos. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo no coração de todos.